Oi, gente. Vocês curtem séries baseadas em histórias reais? O meu nome é Camila e neste vídeo eu vou te contar sobre a nova série da Netflix que estreia amanhã, dia 23 de abril. É sobre o maior desastre aéreo brasileiro. Além de falar um pouco dessa nova série, eu vou contar para vocês também sobre um outro desastre que aconteceu que mudou a aviação comercial no mundo. E eu vou te passar uma lista com 5 produções do mesmo tema. Se você estiver interessado em saber um pouquinho mais, eu te convido para continuar assistindo esse vídeo. Essa série é sobre o voo da TAM 3054, que aconteceu em 2007. O voo estava saindo de Porto Alegre com destino a São Paulo. E ele simplesmente, na hora de pousar, não conseguiu parar e foi de encontro direto a um prédio no aeroporto. 199 pessoas morreram. Vocês lembram desse acidente? Foi lá em Congonhas. O nome da série é Congonhas, Tragédia Anunciada. Procura aí na Netflix, na barra de busca. Se ainda não for o dia 23, que é o dia da estreia, vocês podem clicar e botar como lembrete, que aí quando vocês ligarem a televisão na Netflix vai aparecer o lembrete lá da série. Essa série é uma série documental que está dividida em 3 episódios. Tá? Ele traz relatos dos familiares, fala sobre as mudanças devastadoras que aconteceram na vida dessas pessoas e as transformações provocadas por esse acidente na aviação brasileira. Esse não foi o primeiro acidente aéreo, não vai ser o último, infelizmente. E fazendo até um paralelo aqui, né, gente? Acaba tendo que acontecer muitos acidentes, não só na aviação, mas em várias áreas da vida, para que mudanças ocorram. Vocês assistiram a série do Senna, que também está na Netflix? Vocês lembram que ele já estava um tempão lutando por mudanças na Fórmula 1 e mesmo com um acidente no treino da corrida que tirou a vida dele, nada foi feito? Acabou que o Senna, um grande piloto brasileiro, mas grande piloto mundial da Fórmula 1, que até hoje é lembrado por todos os pilotos que até nem o conheceram, teve que morrer para que as mudanças que ele estava pedindo fossem feitas. Eu acho isso muito triste. E tem mais, gente. Esse foi em 2007, né? Um acidente aéreo. Mas já, como eu falei, há muitos anos acontecem outros acidentes. E teve um outro, já há mais de 50 anos, que teve uma outra mudança na aviação, não só brasileira, mas a aviação mundial, tá? Foi um acidente de um voo que estava saindo do Brasil para a França. E esse acidente foi assim, chocante, tá? Eu vou contar aqui para vocês agora. Só um passageiro sobreviveu. E o passageiro que notou que tinha alguma coisa de errado. Esse passageiro viu que estava com uma fumacinha lá na cauda do avião. E aí ele foi lá para frente falar sobre o que estava acontecendo. E ele literalmente trocou de lugar com a comissária. A comissária foi ver o que estava acontecendo e ele ficou no lugar dela. Em questões de minutos, se não segundos, as pessoas morreram. O piloto fez um pouso de emergência, mas já era tarde demais. Eu vou falar um pouquinho mais aqui desse acidente. Se liga nisso. Esse acidente está até nesse livro daqui. E teve uma reportagem no Fantástico, tá? O passageiro que eu falei chama Ricardo Trajano. É um mineiro que percebeu que estava rolando uma fumacinha e ele levantou e foi falar com a comissária. E eles
trocaram de lugar. Assim, ele pulou a morte, igual a gente viu naquele filme da Premonição, ou realmente não era a vez dele, não era a hora dele, era a hora da comissária. Então, eu fiquei assim bem em choque com isso, porque o Ricardo chegou a ser até namorado de uma das irmãs da minha mãe. Então, quando eu li essa história aqui no livro, e aí eu comentei com a minha mãe na hora pegou e falou, ele namorou a sua tia. E aquilo ficou assim muito na minha cabeça. Ficou também muito na minha cabeça porque assim, um passageiro percebeu que tinha alguma coisa de errado. E vários relatórios dizem que foi uma bituca de cigarro que não foi apagada e foi jogada na lixeira no banheiro que ocasionou o incêndio. Gente, uma coisa que poderia ser prevenida. Olha que absurdo. Aí agora fica sabendo mais disso, que foi o que me chocou muito também. Esse acidente aconteceu na década de 70 e o cigarro continuou sendo permitido nos voos, tá? Inclusive os meus pais fumavam, eu cheguei já a fumar dentro da aeronave. Eles fizeram só mudanças na legislação do tipo, foi proibido fumar nos lavatórios, tá? Então aquele sinalzinho de que era proibido fumar nos lavatórios já existia antes da proibição total do cigarro. Foi proibido fumar na decolagem e no pouso para evitar esse tipo de acidente. Então também aqueles símbolozinhos que botavam lá, né, nas aeronaves, eu acho que as novas nem tem mais isso, que era proibido de fumar, veio por causa disso. E assim, eu sinceramente fiquei chocada porque para mim tinha que ter sido totalmente proibido, né? Mas continuaram. Esse acidente e outros são contados, tem mais outros 2 nesse livro daqui. É um livro fantástico. Eu li esse livro há muito tempo, inclusive eu li ele numa viagem de avião. O meu irmão não é muito fã de viagem de avião e ele ficou nervoso que eu estava lendo. Mas assim, eu não sei se vocês são iguais a mim, eu gosto de ficar sabendo, porque eu não sei, eu me sinto um pouco assim, que de repente se eu ficar sabendo das coisas que acontecem, eu vou prestar atenção se está acontecendo alguma coisa de errado, ou eu vou conseguir prevenir de alguma forma. Sei lá, esse livro daqui chama, né, A Caixa Preta, fala o relato de 3 desastres aéreos brasileiros. Aí tem sobre esse, que é um jato em chamas minutos antes da aterrissagem. Tem um louco armado, tá escrito aqui, um louco armado a bordo com o propósito de jogar o avião sobre o Palácio do Planalto. Então também não é a primeira pessoa, o 8 de janeiro lá não foi o primeiro protesto que teve lá no Palácio do Planalto. Um Boeing perdido e com combustível quase acabando na escuridão da noite amazônica. Que aí também para vocês verem que já teve acidente na selva amazônica lá, né? Não foi o primeiro que a gente viu, nem daquele jatinho particular lá que bateu, e muito menos das criancinhas que caíram e ficaram perdidas. São coisas que continuam repetindo. Repete porque ainda existe perigo, repete porque ainda tem alguma lição a ser aprendida. Quem acredita nas forças do universo e na parte espírita, às vezes pode pensar nisso, né? Tá acontecendo porque ainda tem alguma lição a ser aprendida. Eu acho que é mais uma parte de gerenciamento de riscos. Enfim, agora eu vou contar para vocês, falar da lista que eu fiz de outros 5 produções de filmes e séries sobre acidentes aéreos. Então, tem, primeiro da lista, A Sociedade da Neve, tá? Que eu acho que é o mais recente, de 2023. Ele encontra na Netflix. Ele já assim, já existiu um outro filme, eu acho que de 1993, se não me engano, chamado Vivos. E esse aqui, filme, é daquele que
o time de rugby do Uruguai tem um acidente aéreo e eles, para sobreviverem, acabam comendo o corpo de outras pessoas que não sobreviveram. Chocante, mas é uma questão de sobrevivência. Da lista, número 2, voo 370, o avião que desapareceu. Ele também é de 2003 e também pode ser encontrado na Netflix. Ele é daquele voo, se não me engano, da Malásia, sabe? Que simplesmente desapareceu. Uau, tá batendo uma ventania aqui. Número 3, Rio-Paris, a tragédia do voo 447. Ele está disponível na Globoplay. Vocês lembram desse acidente? Na época, eu vou falar que, assim, o que me marcou muito é que eu tenho uma amiga minha, que a mãe dela, na época, era comissária da Air France, que foi o avião que caiu. E eu lembro dela falando, minha mãe ia pegar esse voo e ela acabou trocando com uma amiga dela. De novo, né? O lance da premonição. Pulou a morte ou porque realmente aconteceu que não era a hora. Eu lembro que teve aí um passageiro também que parece que chegou atrasado e perdeu esse voo. São coisas que passam na nossa cabeça, né? Tem agora um avião aqui, vocês estão ouvindo? Ah, não, era o helicóptero. Que, aliás, helicóptero também tem tanto acidente, né? O meu irmão perdeu um dos melhores amigos dele, que era piloto de helicóptero. Ai, é muito triste isso tudo. Número 4 da lista, voo 93. Aquele voo da United, que ia ser jogado no Pentágono, lá nos Estados Unidos, que é do ataque terrorista de 11 de setembro. Também sobre o ataque terrorista de 11 de setembro tem um filme chamado World Trade Center, que tem até o Nicolas Cage no elenco, né? Os dois podem ser encontrados no Prime Video. Eu não sei dizer se você tem que pagar extra para assistir, mas esses filmes são antigos, é capaz até de vocês conseguirem encontrar aqui no próprio YouTube, tá? Tem outros filmes de histórias aí reais, tem alguns filmes de acidentes aéreos que são fictícios, como O Náufrago, com Tom Hanks, né? Tem também um real que, quando eu estava pesquisando aqui, eu me relembrei, porque eu acho que eu era muito criança quando aconteceu, da banda que fez uma música chamada, eu não lembro agora se a banda chamava isso, era a música La Bamba, que foi um acidente aéreo que acabou matando a banda. E falando em banda, de uma história real também que tem isso, eu sinceramente isso eu vou ficar devendo porque eu não procurei, eu não assisti também. Eu era muito fã do Mamonas Assassina e eles, né, perderam sua vida num acidente aéreo. Um deles até comentou num vídeo que apareceu aí que ele estava sentindo que alguma coisa ia dar ruim. Esse realmente eu não assisti. É engraçado porque eu não conhecia ninguém da banda, mas foi uma coisa que me chocou muito. Eu não sei se porque eu era criança e na época eu ouvia muito. Um acidente que, assim, eu já era adulta e chorei absurdamente mesmo sem não conhecer a pessoa. Não foi acidente aéreo, mas um acidente de carro que tirou a vida do Paul Walker. Na hora que eu fiquei sabendo, assim, eu chorei. Eu pensei, meu Deus do céu, por que eu tô chorando? Eu não conheço a pessoa. Tudo bem, eu sou uma pessoa que tem empatia, mas eu não conheço. Mas sei lá, isso que, assim, porque a gente é muito fã e aí bate na gente, eu não sei. Você já assistiu algum desses aí, alguma outra produção de morte ou acidente aéreo ou não aéreo que de repente causou algum tipo de emoção em você? Enfim, só bem me conta aí. Obrigada por assistir. Eu espero que vocês gostem daí das dicas. O vizinho tá começando aqui alto, então acho que tá até na hora mesmo de terminar por aqui. É isso, gente. Obrigada.